Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde, Marcela, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde. Então, Vera, o ministro Flávio Dino radicalizou, né? Simplesmente suspendeu por hora, né? Claro, suspendeu por hora o pagamento das emendas impositivas. E a coisa vai ser discutida no plenário do Senado, do Supremo, mas só amanhã. E para complicar também um pouco mais, o presidente Lula disse que o Congresso sequestrou o orçamento e que é muito dinheiro que está nas emendas e que assim não pode funcionar. E isso, Sardenberg, essa fala do Lula foi vista como a digital que faltava para mostrar que foi uma tabelinha do governo com o Supremo para realmente suprimir o poder dos deputados e senadores sobre as emendas. E agora o Dino entrou num terreno mais perigoso, porque as emendas individuais, essas que são, na sua maioria, impositivas, elas assim se tornaram, por meio de várias propostas de emenda à Constituição, votadas ao longo de muitos anos, desde que o Henrique Eduardo Alves era presidente da Câmara. Então, em 4 gestões na presidência da Câmara, foram votadas 4 PECs, avançando no caráter impositivo das emendas. Certo ou errado, foi feito por essa larga votação, né? Portanto, uma expressiva votação, e não é uma coisa da mesma natureza das emendas PIX, que não tem nenhuma rastreabilidade, e nem das emendas de comissão, que que surgiram como um arremedo ali para substituir o orçamento secreto. No caso das emendas individuais impositivas, quer sejam muitas ou não, elas foram votadas por PEC e elas têm o nome de cada deputado, cada senador, e assim vão para os ministérios e assim são liberadas. Então, falar em rastreabilidade e transparência no caso dessas emendas não cabe da mesma maneira que cabe das outras. Ao que os senadores e deputados concluem que, de fato, o que está pegando aí é o valor, é o volume do orçamento mesmo que está destinado a emendas. Então, eles falam, o que o Supremo e o governo querem fazer é que só o Executivo possa determinar para onde vai o orçamento da União, e isso não é factível num regime tripartite, em que tem 3 poderes ali, e eles querem suprimir todas as prerrogativas do Congresso. Então, o que vai acontecer, eu acabei de saber disso, é que as mesas do Senado e da Câmara e a maioria dos partidos políticos, por meio de suas direções, vão impetrar um pedido na presidência do Supremo para o ministro Barroso, pedindo a suspensão imediata das liminares do ministro Flávio Dino antes do julgamento de amanhã. Então, eles querem que o Barroso tome aí as rédeas da situação e restabeleça o equilíbrio entre os poderes, estabeleça o que eles chamam de uma convivência republicana entre os poderes, porque eles estão achando que o ministro se excedeu nas suas prerrogativas ao, por meio de uma liminar, suprimir uma coisa que foi votada por meio de 4 propostas de emenda à Constituição. Então, eles estão arguindo junto ao Barroso que o Dino não tinha legitimidade para fazer o que ele fez. E aí vai caber ao Barroso comprar essa briga ou não e deixar para amanhã, que começa a ser votado, e é plenário virtual. Então não é aquela sessão em que todos eles debatem o tema. Vai lá e deposita o seu voto no plenário virtual. E tem um tempo largo para isso, né? Não é muito largo, não. Até a meia-noite de sábado. É largo. Nós estamos falando... 24 horas só. Amanhã é sexta já. Amanhã é sexta. Agora, o Barroso tem esse poder de cancelar a liminar, de caçar a liminar. Eles têm uma jurisprudência, inclusive já levantada a esse respeito, das vezes em que isso aconteceu. Vocês vão se lembrar aqui, o ministro Toffoli, quando era presidente do Supremo, cassou uma liminar do então ministro Marco Aurélio relativa ao Renan Calheiros.
lá atrás, no caso, acho que foi da Lava Jato, isso o Marco Aurélio reclamou bastante de ter tido uma liminar cassada pelo Toffoli, mas ele fez isso e no meio do recesso. Era uma liminar do Marco Aurélio afastando o Renan da presidência do Senado. O Toffoli interrompeu as férias, voltou e cassou a liminar. Então, tem precedente, mas sempre uma situação em que se cria uma saia justa entre os ministros. E o atual momento do Supremo não é esse de saia justa, eles estão muito fechados, inclusive num corporativismo bastante notável, nesse caso do ministro Alexandre de Moraes, em que todos praticamente saíram em defesa do ministro, mesmo com questionamentos que a gente discutiu aqui ontem, quanto aos métodos e a essa notificação fora dos autos para o TSE produzir ou anexar relatórios a investigações no Supremo. Então, eu acho que o Barroso não fará isso, mas ontem a Câmara já deu um recado e derrotou uma medida provisória que estabelecia um crédito suplementar para os ministros do Supremo. E era um crédito para pagamento de auxílio moradia no valor de 1 milhão, que foi derrotada. Não é que ela foi tirada de pauta, ela foi derrubada. E eu soube que o ministro Barroso ligou reclamando. E aí ele ouviu, olha, vocês não estão se metendo em um monte de situação aqui do Congresso, então decidam o que vocês querem fazer. Mas aí quer dizer, você poderia até, digamos, derrubar esse dinheiro extra para o judiciário com a base de precisa cortar despesa e tal, né? Mas não provavelmente foi essa a justificativa no plenário. Exato. Né? Não tem motivo para esse gasto. Como é que é? Esse gasto precisa ter rastreabilidade, transparência. Dá para falar alguma coisa assim, mas a razão real é porque ontem o Dino ampliou, né, a liminar, deu uma outra liminar, são 3 já, que vão todas elas a julgamento no plenário virtual. Então, mesmo essas últimas decisões já entram no julgamento do plenário virtual de amanhã. Agora, o que nós temos de novo, o que você tem de novo, é que a mesa da Câmara e do Senado vai direto ao Barroso pedindo a cassação das liminares. É isso aí, ele que durma com um barulho desse, acho que vai dormir mesmo, não vai fazer nada e vai dizer, olha, o julgamento já está para acontecer, não tem por que eu julgar isso aqui, imagino que seja isso que ele vai fazer. Se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Falou, Vera Magalhães. Obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, gente. Até amanhã. Ótimo jornal para vocês. Valeu, Vera. Até mais tarde.